Leviciano, que tenta validar a eleição do Vasco, que aconteceu no último sábado, publicou um vídeo do Balotelli. O que dá a entender nesse vídeo é que o jogador vem para São Januário, caso ele seja eleito. Atualmente, o atacante está sem clube. Vamos ver esse vídeo? Está polêmico na internet. Volevo fare i complimenti al nuovo presidente del Vasco, Leven, e al direttore Fabio Cordella. Ci vediamo presto. Que loucura, Casimiro? Fala. O que você tá achando desse vídeo? Ah, Fernanda Maia, mais uma loucura aí da internet, né, cara? O Balotelli, boa tarde primeiro, né? Boa tarde, Pedro. Mais uma loucura aí das eleições do Vasco, né? O Leven que já tinha anunciado o Yaya Touré e deu problema, agora ele tá anunciando o Balotelli. Eu tenho meu pé atrás, assim, com o Balotelli como jogador. Obviamente a gente não conhece ele como pessoa, embora ele seja um doidão. Mas, cara, não joga há muito tempo, tá sem clube, né? Muito por conta desse temperamento dele, dessa personalidade dele. Obviamente que qualidade técnica ele sempre teve, mas as últimas temporadas do Balotelli indicam um jogador que está em decadência, né, na carreira e não joga mais, né? Não joga mais, não tem mais sequência em nenhum clube na Europa e tem que ver como é que ele vai ser no Brasil. Qual foi o último clube que ele deitou? Eu realmente não lembro. Ô Pedro, não foi ele que teve um grande tchá-tchá-tchá em torno do Flamengo antes da era Jesus? Foi o Balotelli, né? E aí ele acaba optando por esse time que é da Itália, né? Que ele foi pro Brecha. E aí o Flamengo deslanchou e o Brecha foi pro Brejo. Ele foi bem no Nice. No Nice ele foi bem, ele saiu do Milan, foi pro Nice. E aí ele ficou 3 anos no Nice. Ele foi bem lá, eu lembro que ele foi bem. Aí depois foi pro Olympique de Marseille, está o Luiz Henrique e tudo mais. Não foi bem e não foi bem no Brecha também. Nenhum desses dois últimos times ele completou 20 jogos jogando bola. Então, cara, além disso, tem os problemas extracampo, né? Que ano passado ele, por exemplo, apostou que um cara não dirigiria uma moto no meio de um rio. O cara fez. E ele foi multado pela prefeitura da cidade. Ele é meio totó. Então, o que prejudica ele é o extracampo, né? Porque dentro de campo, certamente ele vai entregar gols, né? Ainda mais no Campeonato Brasileiro. Se ele tiver também aquela bola, verdade. Então, exatamente. Também é outro problema dele. E sabe que tem uma coisa também que eu acho que os jogadores que jogam lá fora não têm noção do nosso calendário. E aí, quando a gente vê esses jogadores estrangeiros chegando por aqui, tirando os pontos fora da curva, tipo Conca, mas quando a gente vê esses jogadores chegando por aqui, eles sentem muito fisicamente, clinicamente, muitas lesões, porque é um calendário muito desumano, Casimiro. Então, às vezes o cara voa lá na Itália, mas chega aqui no Brasil, o troço é diferente. Eu acho que além do calendário, eles não entendem que a gente não faz o rodízio que nem lá eles fazem. Verdade, Pedro. Acho que essa é a maior parada, porque lá o calendário também é ruim, lá é muito criticado o calendário. Lá tem vezes que tem 2 jogos na mesma semana também, 3 jogos seguidos. É tipo o que teve com o Flamengo agora com o Red Bull Bragantino. Tem bastante. Só que lá o que acontece? Eles têm um elenco de 40 jogadores que dão pra jogar e fica lá, um cara joga 38 jogos na temporada, aqui já todo mundo joga tudo, pô. É porque a questão não é nem só o rodízio, cara. É porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, por exemplo, se você vai jogar um campeonato italiano, gente, vocês estão muito inteligentes hoje. Fala, Casimiro. Mas é porque você viaja meia hora, você já tá no outro lado. Discordo, Casimiro, eu acho que tá errado. Não, agora tem que discordar, né, pra audiência. Você viaja meia hora, 40 minutos, você tá do outro lado do país, Verdade. cara. Aqui você tem voo de 4 horas para jogar uma rodada do Brasileirão. Aí depois você tá em Fortaleza, você tem que voltar pro sul. Aí você viaja mais 6 horas. Então é por isso que fica mais cansativo ainda. E aí entra toda a questão, ó. Campos ruins, né? Que todos os técnicos europeus que chegam aqui, por exemplo, reclamam que o gramado é péssimo, você não consegue jogar, isso eles sentem. Você imagina um Balotelli indo jogar uma primeira fase de Copa do Brasil. Nem só o Balotelli, outros jogadores. Balotelli, 40 graus e muito bonita. Não, é uma mistura. Assim, tu vai no sul, é um frio do cão. Aí você vai assim, no Nordeste, é um calor de rachar. Só pra deixar claro, embora o Balotelli seja o nome de um candidato que não é do meu agrado, e aqui é a minha opinião pessoal,
Ele entrega, ele pode entregar muito tecnicamente no Brasil, sim. Fugir desse fato é mentira. Porque se você for buscar os números dele da Europa, há 2 anos atrás, ele fazia muitos gols no Nice. Ah, mas Casemiro, putz, a última passagem dele não foi tão bacana assim. Eu concordo, ele não foi bem no Brest, acho que foram 19 jogos e 5 gols, números baixos, mas eu acho que o nível do Brasil é um nível abaixo. O nível do Brasil é um nível abaixo. E vamos ser sinceros, o Vasco hoje tem Ribamar, né? O Cano é o titular, o Ribamar é o reserva, tudo bem. Mas eu acho que é um jogador que, se chegar, a gente não sabe como é que é a seleção do Vasco, né? Uma loucura, todo dia é uma novidade. É um jogador que chega pra somar. Só pra também não ficar toda hora... Entendi. Cara fechado, Entendi. Né? Porque, pô... Vamos falar da seleção. Se ano passado era legal pro Flamengo, esse ano é legal pro Vasco. É verdade. Vamos falar da seleção. Hoje tem seleção brasileira pelas eliminatórias. O Neymar foi cortado mesmo, não vai jogar contra o Uruguai. E o Gabriel Menino, a gente comentou isso aqui ontem no finalzinho do programa, também foi cortado por Covid-19. Vamos ver as novidades da seleção agora. A seleção brasileira está pronta para encarar a Venezuela hoje à noite pela 3ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. A última atividade antes do jogo foi aberta apenas parcialmente na internet. A pedido de Tite, o treinamento de bolas paradas não foi transmitido. O treinador confirmou 4 mudanças contra a Venezuela em relação ao último jogo contra o Peru em outubro. Mesmo com Alisson presente, Ederson deve ser o titular no gol. Alan substitui Casemiro, que está com Covid-19. Everton Ribeiro, do Flamengo, ocupa a vaga de Felipe Coutinho, que foi cortado por lesão. E Gabriel Jesus entra no lugar de Neymar, cortado por não se recuperar a tempo de uma contusão na perna esquerda. A comissão técnica tinha esperança do craque entrar contra o Uruguai, mas ele não se recuperou a tempo. A seleção recebeu os resultados dos exames de Covid-19. O lateral direito Gabriel Menino testou positivo e teve de ser cortado. Sendo assim, a escalação da seleção brasileira deve ser a seguinte: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge, Alan, Douglas Luiz e Everton Ribeiro, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison. A seleção já está em São Paulo para o jogo desta noite no Morumbi. Após vencer a Bolívia e o Peru nas primeiras rodadas, o Brasil lidera as eliminatórias com 6 pontos. E a preocupação grande, Pedro, foi que o Gabriel Menino testou positivo, mas estava junto com os outros jogadores da seleção brasileira. Confirmado aqui, já são 5 casos de Covid-19 agora no Palmeiras. Além do Gabriel Menino, mais 4 jogadores testaram positivo. E o Santos está com um surto lá, que o Fluminense já viveu aqui no mês passado, assim como o Flamengo também. E, infelizmente, isso vai acontecer nos times, né, Pedro? Uma hora ou outra a gente vai ver um time pipocar aí a Covid. E agora chegou a vez do Palmeiras, o Santos já está vivendo isso. E aí, será que isso vai chegar na seleção? Os testes demoram um tempo para você começar a testar positivo, ou seja, testar os jogadores da seleção hoje não seria tão eficaz? E fica uma agonia, né, Pedro? Dá uma coisa, uma preocupação, né? E não é nem só na seleção, né? O que está acontecendo com esses focos de Covid, né? É que curiosamente, está coincidindo com a segunda onda que está chegando no Brasil, que todo mundo já está alertando que iria acontecer, está acontecendo, os leitos de hospital já estão voltando a ficar totalmente cheios. Então, é só um reflexo do que está acontecendo fora do futebol, porque está todo mundo saindo, todo mundo vivendo a vida completamente normal, não dá para falar que não está. E é um reflexo, né, cara? O futebol, você vê que por mais que seja... a gente sempre lembra que é seguro, é um protocolo teoricamente que dá para fazer, mas basta uma saída de um parente para começar um foco. Porque esse parente passa para um jogador, esse jogador está no vestiário e aí todo mundo pode estar ali contaminado. É muito fácil, né? É meio que chover no molhado, que a gente fala desde o início da pandemia. É fácil de contaminar, é perigoso, mas tem que fazer, né? Ô, Casimiro, aí a gente viu aí uma possível escalação da seleção brasileira para hoje, o Everton Ribeiro no time titular, né? E aí, eu não sei se a torcida do Flamengo pode ficar feliz com isso, mas pensem, vocês entregaram o Everton e ele vai servir a seleção desde o início, isso é bom. E um trio de ataque aí, Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison. Como será, assim, em campo, que vem esses meninos aí, Casimiro?
Eu acho que a torcida do Flamengo vai ficar feliz, sim. Até porque o Everton Ribeiro ele é um cara meio injustiçado na seleção brasileira, porque ele merece, muito tempo, né? Desde sempre, né? Desde o Cruzeiro ele vem mostrando que joga demais. Não tinha sido convocado, não participou de nenhum ciclo de Copa, nenhum ciclo de Copa América, nunca foi chamado, então bacana ele tá participando disso, ele tá com uma idade mais avançada, né? Mas, bacana ele tá vivendo isso, e ser titular é um prêmio bacana pro jogador. Eu sei que o torcedor fica chateado, mas se você pensar pelo lado do jogador, ele fica feliz. E esse trio de ataque é interessante, né, Fernandinho? Provavelmente ele vai abrir o Gabriel Jesus numa ponta, botar o Firmino no meio e o Richarlison na outra ponta. Eu imagino que ele vai jogar assim. E aí, se for para botar. Eu também imagino assim, Pedro... sabe? Eu vi a galera da imprensa dizendo que pode ser que quem fique. Richarlison que fique centralizado e o Firmino mais aberto. Eu chutaria o contrário. Eu acho que o Firmino tem mais essa característica de ficar mais centralizado. Eu acho que ele vai deixar o Firmino centralizado. Eu também acho. E ele vai colocar o Pedro durante o jogo. Eu espero, né? Porque é aquilo, né? Convocou o garoto. A última vez que ele foi convocado. Pedro se machucou. Pois é. Dá pra colocar o menino, né? Dá pra colocar o Tite falou que o Firmino vai ser mais arco do que flecha no jogo. Então você imagina como é que ele deve... Então, se ele falou isso, Pedro, pode ser que ele realmente fique mais aberto, o Firmino. Eu acho que... Então, eu acho que ele vai ser o cara de armar um pouco mais o jogado do que ser, de fato, o cara que conclui. Mas, cara, uma coisa que eu acho bizarro também é o Neymar se machucar de novo. Esses dias eu ouvi um dado que o Neymar, somando todas as lesões dele no Paris Saint-Germain, ele já ficou mais de 1 ano sem jogar bola por causa de lesão. Que isso? É muito surreal. Se você somar o tempo que ele ficou parado, dá mais de 1 ano, dá 380 dias já. Porque as lesões dele são muito graves também, né? Verdade. Então ele fica um bom tempo parado. Porque não é nenhuma aquela extremamente grave que a gente para e fala, caramba, o moleque rompeu os ligamentos. Mas é grave o suficiente para ser um pouquinho, sempre um pouquinho. É muito bizarro. Mês, 40 dias. É muito surreal, cara. E olha como é que a questão... O metatarso dele foram meses. E como é a questão da... Vamos falar aqui, que é a individualidade biológica, né? Que é a sua genética, o seu perfil, que é seu, independentemente do que é externo, né? Então, o Neymar é um cara que se cuida, tem o melhor staff, um dos melhores do mundo, provavelmente, de fisioterapia, fisiologista e tudo mais. E tudo dele é particular, né? Mesmo ele estando em clubes, ele tem o staff que ele carrega para a vida dele. É um garoto que vive na bolha do atleta, que o Neymar vive na bolha. Mas ele vai na festa. Gente, ele vai na festa, mas ele vive na bolha da festa. Então, a festa é dele, enfim. E ele é um cara que realmente não é um cara que você não vê... quase que nunca se lesiona, né, Casimiro? Ele tem realmente muitas lesões. Muitas por choque, por contato, né, por meio externo, que ele é um cara muito caçado em campo, sim. E outras, às vezes, não. Ele teve 2 lesões mais graves, né, que foi a joelhada que ele levou, que ele ficou um bom tempo parado. Isso é uma lesão que você falou de choque, né? Do contato no campo. Uma joelhada nas costas, quebrou uma agressão, agressão, né? Do moleque. Uma agressão. O metatarso dele, que foi uma lesão também de choque, né? De pisão ali, foi um azar inacreditável, né? Uma lesão mínima que tirou o Neymar durante um tempo enorme. E aí as outras lesões foram de pancadinha. Falar, o Neymar não tá legal, tá jogando, não tá bem. Tipo na Copa do Mundo contra o México. O Neymar não entrou legal. Aí o cara vai lá e dá nele. Aí aquilo vai gravando, vai virando bola de neve. Muito caçado, então, né? O Neymar não é aquele cara, como a galera gosta de falar, né? Bichado, ele não é bichado. Não, mas ele tem um histórico de lesões que preocupa sempre. Deixa sempre o torcedor, o Neymar, e ele é um cara que gosta do contato, né? Sempre gostou. Ele chama, né? Ele faz as graças dele, o estilo dele de jogar... meio que provoca o adversário. Então o adversário vai com muito ódio, vai querendo... O adversário quer matar a jogada logo pra não deixar o Neymar pensar muito. Então ele acaba que toma muita porrada no jogo. E aí perder o Neymar na eliminatória é complicado. A gente já perdeu tanto jogador, né? E tantas vezes o Neymar, né? Que já perdemos, se a gente parar pra pensar na seleção. É pra falar Big Boss do Flamengo, é isso? Vamos falar do Flamengo? Então vamos pro Flamengo, porque lá no Flamengo o Rogério Ceni vai ter o jogo amanhã contra o Atlético Goianiense. Isso pelo Campeonato Brasileiro, vai acertar umas coisinhas, uns erros, tá? De olho já também na Copa do Brasil, que é só na semana que vem. Mas esse jogo é Campeonato Brasileiro, vamos ver as novidades do Mengão. Rogério Ceni volta ao Maracanã no comando do Flamengo neste sábado, dessa vez pelo Brasileiro contra o Atlético Goianiense. E esse jogo é visto como a chance para acertar os erros, pensando no jogo de volta das quartas da Copa do Brasil contra o São Paulo.
Gabigol, Arrascaeta e Diego Alves jogaram no meio da semana, ainda sem suas melhores condições físicas. O artilheiro foi quem mais se destacou, mas saiu na metade do segundo tempo por desgaste. Arrascaeta só entrou no intervalo por não aguentar os 90 minutos. Já Diego Alves acabou substituído com câimbras. Contra o Atlético, esses jogadores poderão pegar mais ritmo de jogo. Ao contrário do time de Domenech, o Mengão, que enfrentou o tricolor paulista, já foi um time muito mais organizado na defesa. No primeiro tempo, o adversário não chutou ao gol de Diego Alves. Ao todo, foram somente 3 finalizações. Rogério Ceni terá apenas o treinamento de hoje com todo o elenco antes de encarar o Dragão. O Flamengo ocupa a 3ª posição na tabela com os mesmos 35 pontos do segundo colocado, o Atlético Mineiro, e apenas a 1 ponto do líder Internacional. Vai usar esse tempo para se organizar, ô Pedro Certezas? Porque se a gente parar para pensar, o Rogério Ceni encontrou o seu primeiro adversário com a camisa do Flamengo, que foi o São Paulo, em 24 horas como treinador. 24 horas. O que a gente falou ontem de que o time do Rogério Ceni ainda é um drink que tem uma dose ainda de Domenech. Essa dose já é menorzinha agora no próximo jogo. Lembrando que se o Rogério Ceni tomar de 4-0 do Atlético Goianiense, já é melhor que o... Não, já tomar de 2-0 já é melhor que o Domenech. É verdade. 3. Então vamos torcer pra ele ser melhor, tomar de 2-0 aí tranquilo, pra gente ficar tranquilo. Mentira, que eu vou torcer pro Flamengo, porque o Atlético Goianiense tá lutando contra o Botafogo. Mas eu acho que agora ele teve... Não, peraí, o quê? Torcer pro Flamengo. Fernando. Epa! Não tem jeito, Fernando. Eu não posso me dar esse luxo mais de... Gente, não. Secar o Flamengo, eu vou secar quanto na Libertadores. Secar o Flamengo na Copa do Brasil, no Brasileiro, gente. Gente, você vai torcer contra o Atlético Goianiense. Mas, Cazé, às vezes não é o suficiente, cara. Essa é a parada. Me dá esse luxo, Casimiro. Ele falou, eu não posso me dar esse luxo. Nossa, não tem como. Eu não posso ligar a televisão, ver o Flamengo jogando com o Vasco da vida e falar assim, tomara que dê Vasco. Não dá. É empate pra vitória do Flamengo, gente. Não tem como mais. Acabou isso, acabou. Ele mudou, Fernandinho, ele mudou. Final dos tempos, não pode ter que fazer. Sabe o que é isso, Casimiro? O Rogério Ceni tem mais tempo pra treinar, cara. Acho que agora vamos ver um pouco mais da cara dele. Eu também acho. Mas... Não 100% ainda, obviamente, mas um pouco mais da cara. E a gente tá num momento tão doido, né? Que como eu falei aqui, que ele teve 24 horas pro primeiro jogo, Casimiro, e agora a gente fala, ele agora teve mais tempo pra treinar. 4 dias. Não, então... A gente tá vivendo um mundo louco, a gente não tá nem percebendo que a gente tá dentro da loucura. E aí o Flamengo postou um vídeo nas redes sociais desse treino do Rogério, e é o treino de pressão na saída de bola. Foi o primeiro treino que ele deu. O Flamengo postou nas redes sociais isso, e todas as bolas voltando pro Hugo ter que tocar essa bola e ir lá em cima a marcação. E é isso, cara, ele tá focando no que deu errado no primeiro jogo, que foi justamente esse problema na saída de bola. O resto, o Flamengo, porque, por sorte ou não, e aí pode ser mérito da diretoria do Flamengo de encontrar um técnico que tem um estilo de jogo parecido com o Jorge Jesus, de toque de bola, de sair jogando e tudo mais. Não tô falando que é igual, tá? Mas é um estilo de jogo semelhante, que o Domenech também tentou implantar, um toque de bola desde o início, lá de trás e tudo mais. Quando chega o Rogério, ele não tem que fazer uma revolução no futebol. Isso aí é um mérito da diretoria do Flamengo. A gente cobra tanto. Poxa, por que o Botafogo, por que o Vasco contratou um técnico, o Luxemburgo, e depois o Ramon, que é um jogo diferente, depois o Sapinto, que é um jogo totalmente diferente. Então, a diretoria do Flamengo entende que o jogo do Flamengo tem que ser jogado assim. Toque de bola, qualidade do passe, triangulações. Então, o Rogério, o Domenech e o Jesus têm esse estilo de jogo. Então, não precisa grandes alterações. Ele vai dar o Flamengo pode se dar o luxo de ter uma filosofia de jogo, né? Exato. O Botafogo, o Vasco, o Fluminense irmão, quem tem aí, pelo amor de Deus, cara. É verdade. Porque o Flamengo, porque o Vasco, o Fluminense tem tanto assim, mas o Vasco e o Botafogo hoje tem que ganhar os jogos. Urgente. Tem que fazer os 3 pontos. Não importa a forma que jogar. O Flamengo não. Se o Flamengo ganhar sem jogar bonito, a torcida cobra. A torcida vai cobrar. E se ganhar de 10-1 e tomar um gol de falha de zagueiro, vai falar que a zaga é horrível.
O Flamengo pensa assim, cara, o que eu quero comer hoje? Eu acho que eu vou comer um japonês. Aí vai no restaurante japonês. O Botafogo, o Vasco, o Fluminense vão no self-service da esquina que tá atrasado. Irmão, o que tem aí? Bota esse arroz, pelo amor de Deus, entendeu? Essa é a diferença do Flamengo escolhendo o técnico. O Flamengo tá um pontinho aí do Inter. O Inter vai pegar o Santos fora de casa. O Santos com muitos desfalques, né? Inclusive o treinador Cuca, que tá com Covid. E o Galo vai pegar o Corinthians fora. Fala, Casimiro. Sabe quem tá nos assistindo agora? Quem? Smigol! Smigol! Um beijo pra ele. Tá falando que tá feliz de ver a gente torcer pro Flamengo. Não é bem assim, né? A gente é 007. Vocês. Vocês. É o Eu não falei. Com certezas, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu não falei nada. Falando, a pessoa em casa fica com essa impressão, Fernanda Maia. O programa tá complicado demais. Tá complicado. Assim. Um beijo pro Smigol e pra Cíntia Célia, a primeira-dama, porque se ele está vendo, ela também está, né? Roquinho, o cachorrinho dele, também deve estar lambendo a careca do Smigol. Smigol, o seu Mengão tá bem, mas pode melhorar. E eu, quando o Domi chega ao Flamengo, Pedro Certezas, eu falo, porque eu vi a filosofia de trabalho dele, que eu não conhecia, aliás, muita gente não conhecia, ele só treinou New York, então, assim, não acompanho o futebol dos Estados Unidos, mas eu senti que ele era um treinador que ele tinha o jeito dele, ponto final. E eu sou muito reticente a esse tipo de jogo, ainda mais quando você chega para um time tão vitorioso como foi o Flamengo. Superar Jesus é algo humanamente impossível. Então, o máximo que ele poderia fazer é manter um bom... Em todos os sentidos, tá, gente? Em todos os sentidos. É complicado. Era ele manter um bom trabalho. Aí você chegar e trocar a casa toda, mudar a televisão de lugar, isso dá um tempo para você se adaptar, sabe? Então, eu senti que talvez se trouxesse um treinador como o Ceni antes, em que respeitasse o que era o Flamengo, mais do que o que eu quero dizer que sou, seria melhor para o Flamengo, Pedro Certeza. Não tem que chorar em cima do leite derramado, até porque a gente aqui nem tá chorando por isso, né? É porque também o Domi não soube chegar, né? Sabe quando fala, poxa, não chega devagar, calma também, né? É assim também. Ele chegou a... Pô, tem uma matéria, acho que é no Globo.com, se não me engano, ou no UOL, não lembro, que o Domi falou, no meio de uma apresentação, ele estava apresentando lá, explicando como é que atacava e tal. Aí os jogadores estavam meio dispersos. Aí ele falou uma frase que ali mudou a cabeça de todo mundo, que foi o seguinte: não é todo ano que vocês vão ser campeões da Libertadores na cagada. Gente, não dá para um cara... Ele falou isso, Pedro? Menino, me conta isso de novo. Eu não sabia. Falou. Ele falou. Cadê foi o aí som que do foi uma ratinho? virada de chave na cabeça. Porque nesse momento, todos os jogadores que foram campeões, a maioria estava ali ainda, tá ali, na verdade, falou assim, pô, cara, quem é esse cara que tá falando um negócio desse pra gente, sabe? Sendo que o técnico na época era o Jorge Jesus. Pô, você vai falar que não teve sorte? Pô, de fato, tem aquela bola que respingou. Mas, gente, me explica uma coisa. Então, me fala onde é que passou essa corrente o Jesus? Não, porque absurdo, o homem teve sorte em tudo, ele teve mais título do que derrota. O Flamengo jogava por música, ninguém sabia como vencer e ele ganhou na sorte. É um time que meteu 5-1 na semifinal da Libertadores, gente. Não tem, Será não que tem ele que viu? falar. Será que o Domi viu o Flamengo do ano passado? Eu pergunto bizarro. pra vocês. E aí foi... O cara não soube chegar, ele de fato perdeu o grupo, ele quis implementar uma coisa que era maior do que ele. Ele, de fato, aparentemente não era um gênio, que nem a grife que ele veio com ele veio com a grife Guardiola. É verdade. Veio o Domi auxiliar do Guardiola. A diretoria do Flamengo fez uma aposta, né, cara? Apostou. Assim, quando ele chegou, pô, a galera brincou, ele é o Domenech, ele é o assistente do Guardiola, papapá, tudo bem, legal. A gente, eu certeza, a gente viu, inclusive, uma série, a gente fala aqui toda hora, é um convite pra galera assistir, que é a série do Manchester City, que tem no Amazon Prime, não é uma propaganda aqui, não estamos recebendo, mas é bem bacana de ver, que é o All or Nothing, é o Tudo ou Nada do Manchester City, é o nome da série. E aí, cara, o Domenech, ele é peça fundamental no esquema do Guardiola. Tudo que o Guardiola faz, ele pergunta pro Domenech. Então, assim, não é uma invenção. O Domenech não foi uma invenção. O Domenech era, de fato, o braço direito do Guardiola. E não é pouca coisa. Mas na vida, nem sempre o braço direito é o braço esquerdo. Você, às vezes, tem um amigo que te dá belos conselhos sobre relacionamento,
Você fala que vai num encontro com uma menina e ele vai te dizer tudo que você tem que normal, fazer. Fernandinha. Mas quando ele tá cara a cara com o relacionamento dele, ele não sabe conduzir. As coisas são diferentes, né? Às vezes ele é um excelente assistente, um Exato. ótimo melhor e não é o melhor técnico. Exato. E também a sombra do Guardiola na carreira do Domi é muito grande, né, cara? É uma sombra pra ele se desvencilhar disso, vai demorar, ele tem que trabalhar bastante. E ele tinha duas sombras, né, aqui. A do Guardiola e a do Jesus. Ele tava no escuro. Ele não pegava sol nenhum. Ele pegava... Não tinha filtro solar, irmão. Era zero, normal. Marquinhos de sunga, não tem. Essa matéria aí que o certeza citou é do Caio Mota, do Globo Esporte. Beijo de fato, pra ele falou isso pros jogadores do Flamengo lá numa preleção. Falou, ó, não é todo mundo se jogar Libertadores na sorte, né? E aí os caras ficaram meio incomodados e tal. Muito me estranha. A torcida do Flamengo questionou isso, eu também questionei. Pô, cara, se o cara fala um negócio desse, isso tem que vir à tona. É verdade. Isso tem que vir à tona. Porque assim, ele não é o próprio Guardiola, né? Ele não é o Tite. Pra galera falar, ó, segura a onda, porque o cara acabou de chegar, pô, não vamos colocar isso na imprensa. Pô, pelo amor de Deus, gente, isso aí fere a história do Flamengo. É verdade. Falar pros caras recém-campeões que eles ganharam na sorte, pô, não faz sentido. Cara, imagina, Cazé, o cara... Imagina a cara do Gabigol, pô. Exatamente. Eu ia falar exatamente. Olhou pro Diego Ribas e falou, pô, chutou aquela bola na cagada? Aí ele falou, pô, eu não sabia o que eu tava fazendo não. Aí se dominou, ele chutou. Falou, cara, eu não ia chutar a bola, eu ia passar pro lado. Só que aí pegou forte no meu pé. Imagina assim, a cara dos caras, mano. E aí a gente entende que, pô, ele não... Bruno Henrique, eu corri à toa então, né? Não, tipo cara, assim, o homem jogou igual um bicho. Ele pode ter falado assim, pô... ele não quis desmerecer, ele quis dar uma chacoalhada nos caras, só que, pô, não é essa tá forma. errado. Tá errado. E nessa matéria, inclusive, eles questionam que os jogadores, às vezes, não entendiam o que o Domenech tava falando, cara, por causa da língua. Literalmente. Então, assim, é complicado. Foi uma aposta do Flamengo e deu errado. E eu falo aqui, nem sempre o que é de fora é o melhor. É bom a gente sempre aceitar, sempre aprender. Mas a gente também pode ensinar como brasileiro. A gente não é esse canto de coisa, não. Ainda mais no futebol. Vamos falar do Vasco? O Vasco vai ter uma zaga bem modificada aí para o jogo contra o Sport pelo Brasileirão. Além disso, o time tem baixas por conta da Covid-19. Cadê? No Vasco, mais problemas. Não é apenas a conturbada eleição. São problemas no time também. Leandro Castan, Miranda, Carlinhos e Ribamar estão infectados com o novo coronavírus. Contra o Sport, neste sábado, Ricardo Sapinto terá de escalar uma zaga totalmente nova. Em conversas com o grupo, o português disse que a formação com 3 zagueiros encaixa com as características do elenco. Desde o jogo de volta com Caracas pela segunda fase da Sul-Americana, montava o setor com Miranda, Leandro Castan e Ricardo Graça. Mas os zagueiros à disposição hoje são Ricardo Graça, Werley, Marcelo Alves, Ulisses e Jadson. Reforço apresentado na última quinta-feira. Indicado pelo português, o jogador chega para ser titular, mas nesse jogo ele deve começar no banco. Desde que se recuperou de lesão na coxa direita, Ricardo Graça é titular. Logo deve ser escolhido para o jogo de sábado. Ulisses e Werley completam o setor. Marcelo Alves teve oportunidades com Ramon Menezes, mas perdeu espaço. Na zona do rebaixamento, o Vasco entra em campo amanhã contra o Sport, às 4h30 da tarde. Tá bom, Ricardo Graça, né, Casimiro? Foi titular um tempo e é um bom jogador. Cria do Vasco tava muito bem. Com o Castan ele tava jogando muito no início do ano e aí teve primeiro a Covid, depois ele teve lesões, né? Não teve só uma, ele teve lesões Ele seguidas. já é papai, Ele já é papai? Já é papai. E aí ele foi papai, acho que 2 meses atrás, um mês você atrás. comentou quando ele teve Covid que a esposa dele estava grávida, que a gente ficou preocupado. Ele ficou isolado da esposa um bom tempo, mas graças a Deus deu tudo certo. E ele voltou a ser titular, tá novamente ganhando ritmo e voltando a jogar bem. O problema do Vasco agora, além de tudo, é a Covid, né? O Carlinhos pegou a Covid e provavelmente foi o vetor de transmissão para outros caras do elenco. E aí o Vasco deve ir remendado, né? Eu achei que o Jadson já iria jogar, né? Ele foi pedido do Sapinto, mas deve começar no banco. Então eu imagino que seja Ricardo Graça e Marcelo Alves na zaga. É um momento complicado, porque o Vasco precisa ganhar do Sport a todo custo.
mas vai ser difícil, cara. O Sapinto teve sua primeira semana de trabalho. Vamos ver que vem. Verdade. Esse é um jogo que dá pra você começar a questionar o trabalho dele. Antes, eu achava meio injusto, porque ele chegou, jogou. 2 dias depois, jogou de novo. 2 dias depois, jogou de novo. Agora ele teve uma semana pra trabalhar. O Vasco precisa mostrar algo. Se chegar e não jogar nada, não mostrar nada de novidade, jogar pessimamente, aí você pode começar a questionar. Falar, putz, cara, de repente o Sapinto não foi a melhor das opções. Então vamos ver, cara, é um jogo chave pro Vasco. E que loucura, Cara, né, Pedro, esse ano? eu confesso, Fernando, que eu pisco o olho, surge um zagueiro novo no Vasco. Eu É não conheço verdade. ninguém. Irmão, já Marcelo Alves, Ulisses, que isso, gente? O Marcelo Alves já tá um tempo no Vasco, veio junto com o Catatal. Isso, veio com o Catatal. O Ulisses é da base. E o Jadson chegou agora, o duplo Cara, Cimanense. é uma galera, o Ricardo Graça começou assim, né? Do nada teve o Ricardo Graça, mó tempão. Aí beleza, o Ulisses é o nosso câmera aí, gente. Ele tá aqui, ele tá balançando a amor de cabeça. Deus, O Ulisses cara. Miranda era a zaga do Vasco na Copinha, os dois, o Miranda joga demais desde sempre, e o Ulisses era a dupla dele, não teve um destaque assim absurdo, mas é um moleque de confiança aí da base Isso do Vasco. é bom, gente, isso é bom. bom. Tem uns caras que não... O Jadson é bom porque jogador, sempre cara. tem base nova aí, né? O Jadson é bom jogador, muita gente elogiou ele. Vamos ver se ele vai, de repente, aproveitar esse momento para pegar essa vaguinha dele aí, para conquistar o espaço dele. É complicado, no Vasco todo mundo briga por A gente vaga. sabe, ô Casimiro, eu e Pedro, a gente sabe bem que a gente tá passando por uma situação bem parecida com a sua. Não, chega um cara que joga médio, é titular absoluto já. Você percebe assim, nossa, esse cara joga médio, titular, vem, chega para ser titular absoluto. Então esse momento é difícil demais. Além de todos o Pedro tá indo financeiros. desespero. Tá indo. Daqui a pouco Ó, tem duas pernas, como diria o nosso amigo João Almirante, tem 2 pernas e é vacinado, titular do Botafogo, não tem como. Exatamente. Olha, vai rindo, Fernandinho. eu tô rindo porque não é hora do Botafogo ainda. Eu tô aproveitando pra rir desesperada mesmo, porque eu sei que Mas daqui aí a desgraça vem a cavalo, Ai, cara. Do nada, desgraça Eu já solar, ouvi aqui no meu ouvido, não seja por isso, pode chamar. Ai. Ramon Dias vem treinando o Botafogo à distância. Mesmo assim, ele promete mudanças imediatas. O Botafogo só entra em campo na segunda contra o Bragantino. Vamos ver as novidades do Fogão. Ramon Dias, novo técnico do Botafogo, está vivendo uma situação inusitada: comandar o time à distância. Isso porque o treinador está afastado para a realização de uma pequena cirurgia. Osmar Ferreira, que é seu auxiliar há 2 anos, está com a missão de passar as ideias do treinador para os jogadores. Ferreira vem conversando muito com os atletas para adaptar o estilo de Ramon, além de gerar um clima amistoso e de tranquilidade. Hoje o foco é tirar o Botafogo da zona do rebaixamento. Toda a nova comissão técnica também vem mostrando interesse pela história do clube, dizendo conhecer alguns dos jogadores que estão nas paredes do Newton Santos. Os treinos vêm sendo mais de adaptações e jogos em campo reduzido, com troca de passes. Segundo Osmar Ferreira, ele quer colocar no time a garra argentina ao talento brasileiro. O treinador terá 19 partidas até o fim do Campeonato Brasileiro para mostrar um bom trabalho. Conforme Ramon disse na entrevista coletiva de apresentação, a partir de segunda-feira contra o Bragantino, já será possível enxergar as novidades no time. O Fogão ocupa a 17ª posição com 20 pontos. Pedro, por favor, me puxa para a realidade, porque eu sei que às vezes eu vou por fora da esfera, né? Eu tô muito confiante no trabalho do Ramon. Você também tá? Ou eu tô naquele meu negócio poliana feliz? Pra quem não sabe, a Fernanda é meio delirante, né? Ela Então. começa... Tipo assim, se tivesse o Ramon Dias aqui no Botafogo, treinando ele desde o início, eu estaria empolgado médio. Eu falaria, pô, talvez é possível que a gente veja uma melhora ali, alguma coisa ali, ok. Mas tem que lembrar que ele não está treinando. Ele foi para a Argentina fazer uma cirurgia. Ele está afastado por motivos médicos. Sim. Quem está treinando ali é a comissão dele, que é preparador, que é o auxiliar, Não que é é o cara. o analista. Ele não é o cara, entendeu? Beleza, é uma equipe grande que vem aí para somar bastante. Sim, A equipe provavelmente tem os ideais do Ramon Dias. Provavelmente sim.
Beleza. Porque o cara faz a diferença, né? Mas se fosse a mesma coisa, não teria o Ramon Dias, entendeu? O Ramon Dias faz Não, mas aí eu vou é eu vou tentar te convencer aqui. Presta atenção. Ele chega e ele Sim. é o Ramon Dias. Ele é o um Ramon cara Dias. com história no futebol sul-americano, com Libertadores na bagagem. E os caras sabem disso. O grupo sabe disso. Brabo. E assim, a gente sabe que no meio do futebol, o Casimiro sabe, isso é muito importante. É muito bom também quando o interino, um cara do clube, ele se promove como treinador porque o grupo abraça, porque conhece a história do cara, o cara tá no dia a dia e tal. Como foi Jair, como foi Ramon e tantos outros. Isso acontece. Sim. E todo mundo que trabalha em clube sabe que às vezes é bom até o interino, o cara que tá ali no clube virar treinador em determinados momentos. Mas isso não deu pra gente, não foi legal. E aí eu acho que chegou a hora, eu falei aqui, de ter um treinador de energia e de nome. Porque aí o grupo, que tecnicamente não é tão ruim assim, mas ele se sente chacoalhado. O nível de competitividade dele psicologicamente aumenta. Eu acho que era isso. Ele sabe que o cara é um vencedor, né? Exato, ele sabe que o cara, ele respeita muito. A energia do vestiário muda. Por mais que não seja hoje o Ramon ali, aquele staff ali que a gente vê, ô Pedro, eu tô vendo imagem na Botafogo TV, a gente vê que eles estão, assim, arduamente trabalhando. E, assim, mesmo não sendo o Ramon, é o Ramon. Eu entendo a empolgação, eu entendo. Só que eu não tô tão empolgado, eu não estaria tão empolgado. Pedro, por quê? Eu não estaria tão empolgado se fosse o Ramon sozinho, porque é aos poucos, não é assim, chegou, acabou, mudou. Não é assim, é aos poucos e tudo mais. O que precisa acontecer? O Botafogo precisa ganhar 8 jogos, Fernando. São 19 jogos. Dá. O Botafogo precisa ganhar 8. E aí eu tô feliz, porque aí não cai. Dá, mas assim, dá tranquilo. Tranquilo, calma. Dá ponto. Dá legal. Dá legal. Só que não precisa ganhar 8, né? Pode ganhar 7 para dar. É porque 8 com certeza não. Com 24 pontos o Botafogo fazendo agora, com certeza não cai. É porque é difícil que o Botafogo vai ganhar 8 jogos no retorno, né? Eu acho ali sim, uns 6. 8 esse pontos que eu ano digo é você... fazer 24 pontos. Eu acho que isso. esse ano você Eu tô escapa dando com 24. menos pontos que o normal. Eu também acho. Inclusive, eu acho que esse ano o líder, quem levar o caneco, vai ganhar com menos pontos da história dos pontos corridos. E quem escapar, vai escapar com menos pontos também. Eu acho que com menos não, Fernandinho. O Flamengo em 2009 ganhou com muito pouco ponto. 2009, né? É verdade. É verdade. Mas tudo bem. Porque É verdade. nos últimos anos, esse Brasileirão é o que tá nivelado mais por baixo. Eu acho que, Aham. acho que com Tá os 40, estranho. com 39 vai cair, com 41 não cai. Eu acho até menos, sabia? Eu tô achando que com 40 não vai cair. Mas como tem coisa que só acontece com o Botafogo, eu tô assumindo 44, 45 ali. Pra não ter, o Botafogo já contratou um técnico que não veio. O Botafogo tem um azar desse técnico ficar fora desses 2 jogos, né? Porque esses 2 jogos são extremamente importantes para a sequência do Botafogo. O Botafogo pega o Red Bull Bragantino em casa e depois o Fortaleza. Se ganhar esses 2, respiro, bacana, porque depois também perde 4 seguidos, né? Porque é Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo e Inter. E aí é também o Pedro Certeza gritando vida. Do dia 25 de novembro até o dia 12 de dezembro, é tristeza. O que eu vou beber de cerveja é uma coisa. Mas eu tenho uma notícia. E aí, assim, Fernandinho, não é demérito do Botafogo perder esses jogos, não. Só jogar contra o Atlético Mineiro fora e perder, gente, não tem o que fazer. Mas não vai perder. E eu vou falar do Flu agora. Vou falar do Fluminense. E vou só falar uma coisa pra você, Pedro Certeza. Você terá um final de semana de paz. E eu também. A tabela do Fluminense no início do retorno não é muito fácil, não, tá? Olha só, o Tricolor vai encarar 2 times do G6 fora de casa, é o Palmeiras e o Internacional. Mas as 2 equipes estão pensando também na Copa do Brasil e na Libertadores e podem aí poupar jogadores. Já o Odair Helma terá 2 semanas para focar no brasileiro, porque só isso que ele tem, né, Casimiro? O Odair tá só empenhado no brasileiro, que é o que sobrou pro Fluminense. E tá ótimo. O Fluminense foi eliminado das outras competições. Porque eu também tô eliminada de tudo. Eu também. Tô na Sul-Americana, mas tá bom, esquece, deixa ela lá. Deixa. Mas tudo bem. O torcedor do Fluminense ficou chateado, mas a resposta veio rápido, né? O Fluminense começou a ganhar jogos importantes, começou a jogar bem, cara. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, um jogo que dava como derrota, todo mundo dava como derrota pro Fluminense. O Fluminense foi lá e arrancou o empate e tá bem posicionado. E aí pega uma sequência que muita gente vai lá e fala, Palmeiras fora, é a derrota certa. Mais uma vez aí, muita gente ignora o Fluminense na competição e que não dá para ignorar, né? O Fluminense verdade. não é presa fácil, não é presa fácil.
E o Palmeiras está todo remendado. O Palmeiras está sem menos o Vinha, sem o Gustavo Gomes, os dois estão na seleção. O Gabriel Menino tá com Covid. Não sabe quem mais tá com Covid lá no Palmeiras. Nada impossível. Nada impossível. Cara, eu acho que dos Por que próximos não dá? jogos, os dois próximos, beleza, são difíceis. Mas, pô, tem Bragantino em casa, tem Atlético Paranaense em casa, tem um clássico contra o Vasco. E o Internacional é o Inter do Abel, pô. Dá pra tirar ponto do Inter do Abel, pô? Dá. E ele pode falar no final assim, ó. Perder pro Fluminense é normal. É normal. Beber água é normal também, 2 litros. E, ó, toma. E ó, o 7-7 pode voltar, isso é o mais importante no Flusão, é o Nenê, o vovô tá on. Bebam água, 2 litros por dia, no mínimo. Ó, volto mandando um beijo especial pra Ingrid Silva, beijo recheado de McDonald's, sanduíches, comidas. Bom, ela gosta de comer, ô Casimiro? Não sei. Ah, Deve gostar, eu né, gosto, então vou desejar isso pra ela. Não dá um centavo. Eu não gosto. Dá um centavo pro programa, Quem? Fernanda? O Mac? Podia dar, né? Podia botar dinheiro aqui. Podia dar em produto, Pode ser, pô. exatamente, pode ser permuta que a gente aceita. Olha só, logo mais, às 4 da tarde hoje, é a 5ª rodada do Brasileiro A2 feminino. O Botafogo estará em campo, as meninas gloriosas, contra o Vila Nova. A CBF TV vai transmitir. Então, gente, vai lá na CBF TV prestigiar as meninas do Fogão, que estão em primeiro lugar no seu grupo. E Casimiro, sigam o @BotafogoFem também, que é o Twitter oficial do Botafogo Feminino. muito legal, as meninas estão arrebentando. Pedro, já que você começou a falar, a sua última. Minha última é que vou ter um final de semana de paz. Graças vai ter a jogo do Deus. Botafogo, graças a Deus. Hoje tem, mas é vitória. Exatamente, o Botafogo está encaminhando a renovação com o Romildo e com o Cauê, que são 2 joias da base, mas no futuro eles vão brilhar no Botafogo e vão ser vendidos por muito barato. Muito bem. Ô, Casimiro, sua última. Minha última é que o Castan postou nas redes sociais, cara, que tá com Covid mesmo. As notícias, obviamente, não são mentiras, são verdade, mas ele está bem, assintomático, Que bom. isolado. Então, que bom. A gente viu o Ricardinho Graça que teve e ficou um pouco mal, ficou acamado. O Castan, aparentemente, tá 100%. Torcer pra volta do capitão o mais rápido possível. Um beijo pra Priscila e pro meu dentista Ítalo Apri, que tá me dando vontade de comer um frango assado. Ela mandou uma foto do Casimiro com aquela farofinha da padaria. Se quiser mandar pra gente, a gente aceita. Aquela farofinha amarelinha? Bom, adoro. Com baconzinho. Ó, final de semana tá aí, hoje sextou, tá? Bebam água. Final de semana tem que ser 4 litros, que é muito sal que vocês comem. Segunda a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau. Final de semana de paz, Pedro de Certezas.